Grande é o teu nome, Deus. Bastante trêmula diante debaixo do temor do Senhor, nesta noite, juntamente com os irmãos, louvar a Deus através da palavra dele. Quando o pastor me mandou a mensagem, eu até achei meio estranho, né? Mas o mesmo tema, eu meditei nessa palavra e louvei a Deus que o pregador veio. Mas aí agora sentada ali no banco, o Espírito Santo falando no meu coração, eu comecei a compreender por que o Senhor muitas das vezes coloca uma palavra ao nosso coração e nós sabemos que a palavra do Senhor ela é nova a cada manhã. E nesta noite eu sei que a palavra do Senhor ela é nova. E da mesma maneira que ela falou aos nossos corações na noite de ontem, eu sei que ela também vai falar hoje. Aleluia. E diante disso eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, em seu versículo 2. E nós estaremos meditando um pouco nesse tema. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Amém? Aleluia. Vai nos dizer assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver e meditar e conhecer um pouco aqui sobre o profeta Abacuque. Seu contexto histórico, social ali, ele vai nos dizer que o profeta Abacuque, ele é levantado por Deus no período do rei Josias, período em que Deus levanta o profeta Abacuque aqui, ele, diante do reinado do rei Josias, período ao qual o povo tem, de certa forma, se contaminado, o templo está contaminado, e o Senhor levanta um rei e levanta um profeta no mesmo período. O rei Josias começa a fazer uma reforma dentro do templo, e nesse período de reforma, fragmentos da palavra, do livro, são encontrados perdidos dentro do templo. Desde o período em que o povo sai do Egito, o Senhor vem trazendo, o povo se desvia da palavra de Deus, Deus levanta um juiz, enquanto o juiz vive, o povo está debaixo Aleluia. da palavra de Deus. Quando o juiz morre, o povo volta novamente a praticar aquilo que desagrada a Deus. E no período em que o rei Josias é levantado por Deus, ele reina ali um período de aproximadamente 30 e poucos anos. Ele traz de volta a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus àquele povo. Porém, após a morte do rei Josias, rapidamente os ensinamentos que venham do rei Manassés e Amon começam de novo dentro da casa do Senhor. As raízes que haviam sido ficado no meio daquele povo começam a brotar novamente. Começa a entrar de novo a idolatria, a apostasia dentro do templo. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver no livro de Abacuque, capítulo 1, o profeta questionando a Deus até quando Deus olharia para aquele cenário e permaneceria sem se mover, como se os olhos do Senhor não estivessem voltados para aquele lugar, como se o Senhor não estivesse vendo o que está sendo praticado pelo povo. E nós vemos ali que o Senhor responde à oração do profeta, dizendo que ele traria os caldeus e seria aquele povo julgado pelas suas obras, pelos seus atos. Mas quando o Senhor responde ao profeta dizendo que os caldeus viriam sobre aquela nação para trazer o julgamento pelas suas práticas pecaminosas, nós vamos ver que o profeta se entristece e ele questiona a Deus novamente: mas como que o Senhor iria usar uma nação ainda mais ímpia
para punir um povo que de certa forma era o povo escolhido, o povo de Deus. O seu coração se entristece e ele, sabendo disso, ele volta a buscar a Deus, questionando a Deus o porquê disso. Mas quando o Senhor diz que da mesma maneira que aquele povo iria levar o povo de Judá cativo, do mesmo jeito que eles iriam saquear o templo, que eles iriam levar as riquezas, que eles iriam trazer destruição, aquele povo, os caldeus também seriam punidos, porque Deus suscitaria uma nação ainda mais impetuosa para trazer o julgamento a eles. E quando o profeta vê de Deus essa resposta, ele, no capítulo 3, ele começa escrevendo esse texto com gratidão, com adoração a Deus. O livro do profeta Abacuque é um livro que nós compreendemos que é um livro como se fosse um salmo, porque o profeta, ele era levita da casa do Senhor, ele cantava no templo, adorava a Deus no templo. E essa escrita ele faz em forma de canção, em agradecimento a Deus. Mas o capítulo 3, versículo 2, ele é sugestivo porque ele vai dizer que o profeta ouviu a palavra de Deus. Ele temeu a palavra de Deus. Ele pediu por avivamento, mas ele pediu por misericórdia. Mas como que alguém busca a Deus por avivamento pedindo misericórdia? O profeta compreendia que o avivamento que Deus traria sobre aquele povo era o julgamento que vinha dos caldeus sobre a nação. O profeta sabia que o povo seria levado cativo e grande seria o sofrimento, mas ele sabia que o Senhor os guardaria e aquele que permanecesse fiel no período dos 70 anos, Deus permitiria regressar à sua terra. Mas a gente olha, e eu sentada ali e falando com Deus e olhando esse texto, ele cabe perfeitamente para nós dos dias de hoje. Quantos profetas, quantos homens e mulheres o Senhor não tem levantado sobre a nossa nação, sobre o nosso tempo, período ao qual nós vivemos. Se nós olharmos para o cenário atual ao qual nós estamos vivendo no dia de hoje, nós estamos vendo Deus trazendo novamente sobre o povo a punição, o castigo, através da tempestade. São mares invadindo cidades sendo varridas por tsunamis, cidades sendo varridas pelo fogo. E ainda assim, não estão dando ouvidos, não estão dando crédito à palavra de Deus. É interessante nós olharmos para o texto e ver que quando o rei Josias é levantado por Deus e começa aquela reforma no templo e encontra fragmentos que haviam se perdido dentro da casa. Mas como que fragmentos da palavra de Deus se perde dentro da casa onde o povo tinha liberdade para adorar a Deus? Naquele período eles não eram proibidos de adorar a Deus. Eles poderiam oferecer os sacrifícios, os sacerdotes estavam ali para isso. Porém o povo deixa de dar ouvidos à palavra de Deus. Os comichões do ouvido começam a deixar, a fluir, e o povo começa a ouvir novamente os ensinamentos demoníacos e diabólicos que eram dos reinados anteriores. 30 anos foi o período em que o rei Josias governou aquele povo, trazendo a essência da palavra. E após a morte, as raízes começam a brotar. E muitas das vezes, comigo e com você, é a mesma coisa dentro da casa do Senhor. A gente começa a esquecer lá do primeiro amor, quando nós erguemos a nossa mão e aceitamos a Jesus. Nós deixamos de buscar a Deus como nós buscávamos quando nós aceitamos a Jesus, que nós tínhamos aquele desejo, aquela chama. Quantas vezes nós orávamos e nós víamos o mover de Deus em nosso meio. Mas a gente vai deixando o tempo passar
E o nosso amor, a nossa fé, ela vai se esfriando. E muitas das vezes, a gente, como servo do Senhor, como eleito de Cristo, a gente se torna fragmentos da palavra de Deus perdido dentro da casa. A gente se torna apenas mais um. E eu falo isso não pregando para você, mas pregando para mim, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. E quando foi levantado a hipótese, se o pregador faltasse, a irmã ministra. Sabe o que o Senhor me fez achar, irmão? Esse caderninho aqui, ó. Esse caderninho aqui, ele é do período em que eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus, quando eu comecei a meditar e a aprender da palavra do Senhor, eu comecei a escrever. Só que esse caderninho aqui havia se perdido dentro das minhas coisas. E quando eu comecei a meditar e que eu fui achar, e eu fui procurar, eu comecei a ler esse texto, eu comecei a compreender e a lembrar que eu era um fragmento perdido dentro da casa do Senhor. E eu me recordo que um tempo atrás eu comecei a orar a Deus. E eu pedi a Deus que eu queria que Ele acendesse em mim aquela chama, aquele desejo que eu tinha. Que eu me recordo até hoje do sofazinho de bambu na sala da minha casa. Que eu chegava do meu trabalho à tarde e ali era o meu local de encontro com o Senhor. Só que a gente vai deixando as coisas, os afazeres do nosso dia a dia e preenchendo o espaço que deveria ser de Deus. E a gente acaba se tornando um fragmento perdido dentro da casa dele. E Abacuque, quando ele olha para esse povo, é a mesma coisa. Mas ele clama por misericórdia porque ele sabia das angústias, das aflições e do sofrimento do povo nesse período. Ele clama por misericórdia porque ele não queria que o povo sofresse tanto dessa maneira. Mas ele compreendia que o avivamento que Deus traria àquele povo seria através do exílio. Porque é assim que o Senhor muitas das vezes tem que fazer conosco para que nós possamos nos encontrar e nos achar e voltar à presença dele. O texto que nós vemos ali que Abacuque escreve esse livro enfatizando a santidade de Deus. Julgar o reino de Judá pelos seus pecados, e mesmo Deus usando uma nação ainda mais pecadora, mais iníqua. E muitas das vezes é o que acontece conosco. Muitas vezes Deus permite o ímpio nos atacar, o ímpio nos afrontar, causando sofrimento, causando dor, causando tristeza. Muitas vezes Deus permite percas na nossa vida, causando sofrimento, angústia, tristeza, desespero. Mas são essas angústias, essas experiências que nos fazem voltar ao primeiro amor. Voltar a buscar a presença de Deus. Muitas das vezes, no nosso olhar humano, a gente olha a aparência e pensa: tá tudo bem, tá tudo certo, não faz porque não quer. Mas no particular com Deus, é só você e Ele que sabe de que maneira vocês têm dialogado, de que maneira vocês têm se colocado diante da presença de Deus. Muitas das vezes, Deus permite essas situações, permite percas na nossa vida, para que a gente possa se lembrar, para que a gente possa recordar. Muitas das vezes, não são os 70 anos como o povo ficou cativo. Quem sabe já está alguém enfrentando mais de 1, 2 anos e não consegue receber aquilo que pediu do Senhor. Mas quem sabe, de certa maneira, você não se tornou um fragmento dentro da casa. Quem sabe o avivamento que você precisa vai ser a angústia, vai ser a aflição, assim como foi com o povo. Nós vemos Abacuque iniciando o livro, falando com Deus, orando a Deus com uma liberdade, uma intimidade que muitas das vezes nós não temos.
Muitas das vezes nós oramos a Deus, agradecemos a Ele, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo fôlego de vida, e esquecemos de agradecer pelas pequenas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós deixamos de olhar pelo privilégio de ter uma porta aberta. E eu, meditando nessa palavra e eu vendo, o Senhor começou a obra. O Senhor começou a obra, só que muitos estão desatentos e não têm percebido que a obra do Senhor, ela começou. E o avivamento que muitos esperam, e quando se fala em avivamento, muitos vão lembrar da Rua Azusa. Mas o avivamento, o último avivamento, o Senhor já começou na nação. Porque não é somente Cascavel, não é somente Paraná, não é somente Brasil. É o mundo, é o globo, o planeta Terra, vem sofrendo. A obra do Senhor começou, o avivamento o Senhor começou. Foi período de pandemia e o povo não deu ouvidos. Agora o Senhor está falando através da natureza e muitos ainda não têm dado ouvidos. Mas quando chegar o dia que nós ouvir a trombeta tocar, aí o povo vai compreender sobre o avivamento que o Senhor trouxe. Mas quando esse povo compreender, a igreja já não estará mais aqui. Porque eu creio que a geração do arrebatamento é a nossa. Eu acredito que da maneira que a humanidade caminha, o arrebatamento é para a nossa geração. E o Senhor já está falando que a obra começou. O avivamento vem. E aquele que permanecer fiel, aquele, como foi ministrado na noite de ontem sobre esse altar, que estiver debaixo da direção, na vontade de Deus, esse vai permanecer e vai voltar para o lugar aonde Jesus disse que ele iria preparar e voltaria para buscar a igreja. Mas até que isso aconteça, vai haver um avivamento. A obra o Senhor começou, tem usado os seus para alertar a igreja e alertar a população, alertar os moradores da terra, mas muitos não têm dado ouvidos. Como eu ouvi na tarde de hoje dentro da minha casa, tem gente que fala, eu tenho um coração bom, mas de nada adianta ter um coração bom e não obedecer à vontade de Deus. De nada adianta ter boas obras, mas nas obras não ser da vontade de Deus. Esse avivamento ao qual Abacuque se refere, muitos interpretam de maneira errônea, achando que é um avivamento, que Deus vai encher, que Deus vai transbordar. Deus faz isso. Mas esse avivamento é um tratar de Deus com aquela nação que havia novamente se desviado da vontade e da palavra de Deus. E eu creio que é esse mesmo avivamento que o Senhor tem para nós nos tempos de hoje. Um avivamento que vai trazer angústia, como trouxe aquele povo. Mas assim como Abacuque salmodiou, dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ele continuou crendo, ele continuou acreditando. A sua fé não foi abalada, a sua fé permaneceu, porque ele sabia que viriam tempos difíceis, mas que mesmo assim, o Deus ao qual ele servia era fiel para livrar e para guardar. Mas que era preciso um tratar com aquele povo, para que quando eles voltassem à sua terra, quando eles voltassem a reconstruir o templo, o muro e as cidades onde eles viviam, eles pudessem agradecer a Deus e não mais se desviar da vontade de Deus. Porque eles acreditavam que pelo fato do templo estar dentro da cidade, Deus não ia permitir que ninguém se levantasse, ninguém tocasse.
E muitas das vezes a gente tem um pensamento errado de achar que porque estamos na vontade de Deus, estamos dentro da casa de Deus, nós não fomos suscetíveis a ataques do inimigo. Mas isso é errado nós pensarmos dessa maneira, porque o Senhor muitas das vezes permite a afronta, o Senhor permite a luta, Ele permite a prova, a fim de nos fazer voltar a adorar ao Deus ao qual nós servimos. Não é fácil a gente ouvir uma palavra dessa, mas é o que o Senhor tem para falar conosco na noite de hoje. É o que o Senhor colocou ao meu coração. Não é fácil a gente enfrentar uma dificuldade muitas das vezes e se achar sozinho. Mas é nesses momentos que nós lembramos que há um Deus no céu que tem olhado para o seu povo. Ele permite a dificuldade, Ele permite a luta, mas Ele também vem com bálsamo, Ele traz a vitória, Ele traz aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Então, quando nós olharmos para esse texto sobre avivamento, nós possamos compreender que esse avivamento era a concretização da obra que o Senhor tinha a fazer para aquele povo. E que nós vamos chegar diante de nós situações que vão nos afligir, que vão nos machucar, nós possamos compreender que é o Senhor completando a boa obra que Ele começou em nós. Eu me recordo, e para mim falar sobre isso não é fácil. Na sexta-feira, antes do falecimento do meu pai, eu entrei dentro do quarto dele, que era o menor. A gente havia mudado ele de lugar por conta da dificuldade. E os irmãos, eu não comentei muito, mas eu estou enfrentando um problema de saúde que não é muito agradável. Mas eu creio que Deus tem o controle de tudo, então eu estou na mão dele, a minha vida é dele, ele faz o que ele quer. E eu terminei de dar janta para meu pai, e naquele sofrimento, aquilo me doeu por dentro. E eu fui para o quartinho ao lado, fechei a porta e falei com Deus: Senhor, a tua palavra diz que se um filho pede pão, o pai não dá pedra. E eu questionei a Deus, por que o meu pai, sendo filho dele, estava comendo pedra? Por que eu, sendo filha sua, por que eu estou comendo pedra? Porque a gente pede a Deus as coisas, e eu orava a Deus pela vida dele, para que Deus fizesse o melhor. Mas só que o fazer o melhor de Deus, eu não queria que Deus recolhesse, eu queria que Deus curasse. E naquele dia, nessa minha oração, eu pedi a Deus: eu quero que o Senhor complete a boa obra, tanto na vida dele quanto na minha. Porque, Senhor, o Senhor disse que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelado. Mas que cuidado é esse, Deus? Que cuidado é esse que eu olho e vejo tanto sofrimento? Se é por falta de perdão, Jesus, toca no coração para que libere perdão. Se é por preocupação, que foi o que ele me disse dias antes, quando ele estava um pouco melhor, e eu conversava bastante com ele, ia perguntando, e ele falou para mim que a preocupação dele era os filhos. Eu falei: Senhor, se é por preocupação, faz ele compreender que a parte dele ele completou. E o Senhor, um tempo antes, ele havia me dado um sonho, na qual eu falava para ele que ele poderia descansar, porque o caminho ao qual nós deveríamos seguir aqui, ele havia ensinado. Só não ia rever ele novamente, qual de nós não quisesse seguir o caminho ao qual ele tinha ensinado. Aleluia. E quando foi no domingo que ele teve uma parada e acabou entrando no óbito, eu comecei a me culpar, porque eu falei para Deus que era para Deus completar a boa obra. Eu
pedi para Deus completar. E de certa forma, e o inimigo ele conhece ali as nossas fraquezas, ele começou a soprar que a culpa era minha. Porque se eu não tivesse orado daquela forma, meu pai estaria. E por um breve período eu achei que era verdade. Mas quando eu comecei a me recordar dos últimos cultos aos quais ele teve aqui, ele falou que o tempo dele aqui estava se findando, mas que ele tinha deixado o legado. Aleluia. Tem 3 cumprindo esse legado. Falta 1. E agora a minha oração é para que Deus cumpra a boa obra na vida dele. Aleluia. E quando o pastor Paulo me chamou para pregar e eu fiquei meia receosa, e eu lembrei e até brinquei, falei assim, um dia que eu estava conversando com o pastor e estava com algumas dúvidas, e a gente realmente quer alguém que tenha mais entendimento, explique, me fala, para ver se eu não estou num pensamento errado. Eu ainda brinquei. Olha Deus falando com a jumenta. E hoje, enquanto o grupo Ágape cantava aqui, e o Senhor tocando no meu coração ali, como dizer não ao teu chamado? Santo é o nome de Deus. E quantas vezes a gente não faz isso? O profeta podia ter orado a Deus por misericórdia pela vida dele. Eu posso continuar minha oração pedindo a Deus por misericórdia pela minha vida. Eu posso continuar a fazer, quem sabe, uma oração pedindo a Deus que sare só as minhas feridas, que traga o bálsamo, que traga a paz do Espírito Santo só para a minha vida. Mas as pessoas que estão à minha volta, será que eu vou deixar, sabendo que o Senhor está avisando na palavra dele que a obra de avivamento ele começou? Como eu vou me apresentar diante de Deus, sabendo que a vinda dele se aproxima? E o chamado que ele colocou na minha mão, eu peguei e guardei só para mim. Quantos não poderiam estar levando a palavra do Senhor através dos louvores, através de um ato de bondade, através do estender a mão, através de ser um fragmento perdido dentro da igreja, se encontrar e lá fora ser a diferença na vida de alguém? Porque foi por isso que Abacuque pediu misericórdia ao Senhor. Aleluia. Ele sabia da intimidade que ele tinha com Deus, ele sabia da fé inabalável que ele tinha com Deus. Aleluia. Mas e aquele povo? E aquela nação, se ele não tivesse clamado a Deus para que lembrasse na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aleluia. Se ele tivesse procurado buscar de Deus somente para si, e não tivesse lembrado de buscar a Deus por aquele povo. Mas ele sabe que Deus é misericordioso, Deus é longânimo. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos vivos. Que nós possamos nessa noite compreender que o Senhor começou a boa obra, o reavivamento vem. Que nós não nos esqueçamos de ouvir a palavra do Senhor, temer a palavra do Senhor, dar ouvidos àquilo que tem sido falado dia após dia. Que nós possamos continuar a dar ouvido aos profetas aos quais o Senhor tem levantado na face da terra, para avisar que a vida do Mestre se aproxima e que Ele não venha nos achar desapercebidos, que Ele não venha nos achar parados, porque no meio dos anos é normal, muitas das vezes, alguns desanimarem pelo meio do caminho. Mas que o Senhor possa nessa noite usar de misericórdia por essas vidas, pelas nossas vidas, e que Ele possa nos reavivar. De que maneira, eu não sei, mas quem sabe o Senhor tem uma maneira de reavivar aquilo que dentro de você morreu.
Então que nessa noite o Senhor possa reavivar a tua vida, te fazer voltar ao primeiro amor, aos primórdios daquilo que você começou na sua caminhada com Cristo. Para que no final nós possamos juntos se alegrar na vida dele. Glória a Deus. Que nenhum de nós venha se perder no meio dessa caminhada. Que o Senhor possa nos reavivar e nos tornar novamente aquele cristão que buscava Deus, que orava. Que não seja só como era antigamente, que o céu se abria, os milagres aconteciam, pessoas eram curadas. Mas que nós possamos voltar a buscar a Deus com esse mesmo desejo de ver, porque Ele permanece sempre o mesmo, Ele não muda. Os milagres do passado podem acontecer nos dias de hoje, mas nós precisamos tomar a decisão de fazer a diferença. Que o Senhor venha nos avivar, que nós não venhamos deixar de orar, de buscar a Deus, de clamar a Deus por avivamento e por misericórdia, e que Deus complete a boa obra em nós. Eu sei que ainda falta muito de Deus na minha vida, mas eu acredito que hoje, para mim, está sendo o primeiro passo. Porque de nada adianta a gente ter promessa de Deus na nossa vida, mas a gente ficar fugindo dela e só ir atrasando os projetos que Deus tem para a nossa vida. Que nós possamos ouvir, como a irmã falou aqui hoje, ouvir a voz de Deus, compreender o que Deus tem falado com cada um de nós, e que nós possamos não duvidar mais quando o Senhor falar conosco, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender que a ovelha conhece a voz do pastor. Então, se você é ovelha, você conhece a voz de Deus falando com você. Se você é ovelha, quando Ele fala, o teu ouvido para, os teus sentidos param e você dá atenção àquilo que está sendo falado. E muitas das vezes, quem sabe, o Senhor tem usado vasos em cima do altar para falar através da palavra. E muitas das vezes nós estamos desapercebidos e não vemos o Senhor falando. Muitas das vezes estamos desapercebidos e não vemos o Senhor falando através do louvor. Que nós possamos olhar hoje de uma maneira diferente para a casa, para a obra, para o ministério, aquele ao qual o Senhor tem nos chamado. E que nós possamos nos dispor a fazer, para que nós não precisemos passar por angústias e frustrações desnecessárias, para que o Senhor reavive em nós a obra dele.